O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi visto no estádio do Maracanã, torcendo para seu time na final da Taça Libertadores, enquanto a cidade que ele administra está sob rigorosas restrições impostas por ele. A atitude do prefeito gerou uma onda de intensa reprovação, em que se destacou sua hipocrisia. Arthur Weintraub, secretário de Acesso a Direitos da OEA, ironizou: Miami e Maracanã mandam fechar tudo em São Paulo, mas vão curtir numa boa. Se não fosse internet, certamente nem iríamos ficar sabendo. Então, o progressista ser fanático por futebol o libera para sair e viver tranquilo. Os milhões de fanáticos por trabalhar e botar comida no prato da família não têm essa liberdade. Temos uma nobreza socialista no Brasil, que tem a certeza de estar acima da plebe. O investidor Leandro Russell disse: lockdown para você, final da Libertadores para mim. Segundo os militantes de redação tucanos, é errado condenar Covas por ele ter ido ao estádio enquanto tranca a cidade, pois ele tem câncer e não sabe quanto tempo viverá. Então ele pode ter liberdade de fazer escolhas baseadas em suas circunstâncias, mas o resto do povo não? Russell acrescentou: enquanto Dória vai passear em Miami e Covas curte final da Libertadores no Maracanã, o que eles fizeram? 1. Acabaram com o direito de ir e vir e de trabalhar. 2. Aumento brutal de impostos. 3. Aumento de salário 46% para Covas e secretários. 4. Fim do passe livre para idosos. Leandro Russell reagiu à defesa do prefeito dizendo: Bruno Covas, como todo esquerdista, resolveu seguir o caminho do vitimismo para se defender das críticas. Ele se recupera de um câncer e pode ir curtir um jogo com seu filho. Ótimo! E por que ele nega aos paulistanos o mesmo direito de escolha, muitos na mesma situação dele? Bruno Covas disse que tem direito de ir ao Maraca, ver a final da Libertadores e usufruir a vida. Ninguém está questionando o seu direito, mas o fato de você retirar o direito dos outros fazerem o mesmo. Todo esquerdopata fala que defende igualdade, mas na verdade é elitista. A única coisa decente que o Covas pode fazer é renunciar. Tanto pelo ato de ir a um estádio enquanto ele fecha a cidade e seu partido fecha o estado, quanto pela desculpa que ele deu, estar doente e poder curtir jogo com o filho. O povo não tem esse direito? Quanto mais autoritários ficam os políticos, mais hipocrisia eles demonstram. É um fenômeno global. Não só políticos, diga-se de passagem. Sinalizar virtude é fácil. Já cumprir as próprias regras que busca impor aos outros... O deputado estadual Gil Diniz afirmou: cidade trancada em fase vermelha, mas Covas pegou a ponte aérea Rio-São Paulo, se deslocou até o estádio e dividiu a arquibancada com milhares de pessoas. Nunca esqueçam disso. Aumentou seu salário depois de eleito e quer você trancado em casa, mesmo estando saudável. Hipócrita. O assessor especial da presidência, Felipe Martins, afirmou: após ser flagrado no Maracanã acompanhando a final da Libertadores, Bruno Covas apostou no vitimismo e tentou colar naqueles que criticaram sua hipocrisia a pecha de insensíveis ao combate pessoal que ele enfrenta contra o câncer. O que ele finge não entender é que ninguém quer impedi-lo de ir ao estádio com o filho ou de aproveitar ao máximo o tempo que ele tem disponível quando não está trabalhando ou enfrentando tratamentos médicos. Tudo o que queremos é que ele deixe de aplicar a si mesmo um critério diferente do que aplica à população paulistana e que pare de impedir os pais e filhos de São Paulo de trabalhar pela sobrevivência e pela dignidade de seus familiares. O jornalista e economista Rodrigo Constantino foi enfático. Bruno Covas tem 2 opções dignas apenas: vir a público implorar perdão, confessar ser um hipócrita canalha e acabar com todas as restrições. E também renunciar logo em seguida. Qualquer outra postura merece uma reação mais ucraniana dos paulistanos. Quando Dita Dória trancou tudo e foi para Miami, inventou palestras presenciais entre o Natal e o Réveillon. O que Covas vai inventar? Que tinha reunião no Maraca em dia das Libertadores e por isso foi a caráter com camisa do Santos? Falta é caráter nesses tucanos mesmo. Constantino também comentou a atitude de um jornalista do site O Antagonista que curtiu uma justificativa para a atitude do prefeito. Constantino disse:
Esses antas são tucanos canalhas também. E vocês sabem da vida dos outros, por acaso? Dos dramas? Das famílias angustiadas sem trabalho? Fanatismo por futebol com câncer justificam ir no Maraca, mas o trabalhador que depende do restaurante para viver são uns vermes. O economista voltou a se manifestar após o prefeito se vitimizar. Ele citou: ir ao jogo é direito meu, é usufruir de um pequeno prazer da vida, mas a hipocrisia generalizada que virou nossa sociedade resolveu me julgar como se eu tivesse feito algo ilegal. Constantino rebateu: Bruno Covas não sabe o que é hipocrisia. E o prazer dos outros que ele, como prefeito, usurpou. E o direito dos paulistanos de ter um prazer desses com seus filhos. E aqueles que não podem curtir os filhos, pois estão desesperados demais, sem emprego, sem poder abrir o restaurante, o bar. Em suma, Covas é um hipócrita que ainda acusa os outros de hipócritas por apontarem a sua hipocrisia. Ou é mesmo um idiota que não entende a revolta que produz ao impor algo ao cidadão da cidade que comanda e depois partir para o Rio como se não fosse nada demais. Canalhas. Em resumo, o imbecil alega que não fez nada ilegal, sem compreender que o problema é justamente isso ser ilegal para os outros na cidade que ele administra. Covas fez o que todo esquerdista sempre faz, bancou a vítima. Ele tinha um sonho de levar o filho num jogo de futebol. Que fofo, que papai legal. E os trabalhadores que sonham apenas em trabalhar para sustentar a família, mas não podem por conta do arbítrio do prefeito tucano. Bolsonaro tinha apenas um sonho: dar um mergulho no mar com seus fãs, sentir-se livre e comum novamente. Mas a mídia o tratou como um sociopata. E agora protege o canalha do Covas, que se aglomera num estádio e diz: o que fiz é legal, seus hipócritas. Mídia tucana podre. A internauta Ellen disse: é simples, o Covas tem direito de ir no jogo de futebol sim, ele tá com câncer e pode ser o último da vida dele. Agora, tem que contabilizar aí quantas famílias que têm alguém com câncer terminal ele proibiu de trabalhar, de ir a uma missa, uma celebração. Ação e reação, meu caro. Negócios familiares de anos faliram por conta da loucura de poder do PSDB. Pessoas enlouqueceram. Será que ele perguntou se alguém ali tinha uma doença terminal? Pois é. O economista Samidana lamentou: São Paulo inteira está fechada, mas nosso prefeito foi para o Rio. A advogada Flávia Ferronato, coordenadora do Movimento Advogados do Brasil e da Associação Mães do Brasil, apontou: Bruno Covas, que trancou a cidade, está no Maracanã assistindo a final da Libertadores. Aliás, ele está licenciado do cargo por motivos de saúde. Ela acrescentou: estão até colocando Bruno Covas como um paciente em estado terminal para justificar sua ida ao Maracanã. Eu não sei quem é mais canalha, quem inventa isso para se safar das críticas ou quem sabe disso e engana a população dizendo que será um excelente prefeito por 4 anos. O youtuber Kim Paim disse: Covas foi ao jogo da Libertadores apenas para fazer questão de mostrar para o povo a diferença que existe entre nós e eles. Foi uma demonstração de poder e do quanto ele deseja o sofrimento do paulistano. Covas ri e comemora quando vê as pessoas de focinheira e perdendo empregos. O youtuber Ravox Brasil disse: aí, irmãos paulistas, o Bruno Covas tranca a cidade, mas vai no Maracanã assistir a final da Libertadores. Realeza, né? Povo, nós não somos animais irracionais para ter uma dúzia de retardados dizendo o que devemos fazer. Regras, eu só sigo de gente decente e digna. O prefeito de Mirandópolis, Everton Sodário, questionou: enquanto Bruno Covas estava aglomerado assistindo a final da Libertadores no Rio, quantos donos e funcionários de bares, shoppings, restaurantes e pequenas lojas estavam proibidos de trabalhar pelo seu ganha-pão em São Paulo? Já fizeram a conta? Bárbara, do canal Te Atualizei, desabafou: véi, Covas trancou São Paulo e foi aglomerar com 8.000 pessoas num jogo de futebol. Você, torcedor, não teve esse privilégio porque você não é político. O Coringa podia te pegar. Aí me aparece no meio o Faustão, que estava usando a máscara por baixo do nariz. A gente é muito trouxa. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, disse: em São Paulo, infelizmente a coisa está funcionando assim. Fechamento para a população, passeio em Miami para o governador. Restrições para as pessoas, assistir jogo no Maracanã para o prefeito.
Bruno Covas e Dória, quanta hipocrisia. A vereadora Sonara Fernandes afirmou: o prefeito Bruno Covas pediu licença de suas atividades por conta do seu estado de saúde, mas estava hoje no Maracanã para ver seu time perder. Covas e Dória continuam perseguindo comerciantes que saem de casa para trabalhar. Você é o retrato da hipocrisia, Covas. Marcelo Carvalho, dono da Rede TV, lamentou: o Estado fechado até parques, as empresas quebrando e Bruno Covas, o Bruno das Covas, esse Valdemar Tabajara, tem a cara de pau de aglomerar no Rio de Janeiro. O ativista Alan Lopes disse: Dória em Angra dos Reis, Bruno Covas no Maracanã e o povo de São Paulo trancado dentro de casa. O perfil Gigantes Não Dormem comparou: quando é o presidente, Bolsonaro aglomera em tal lugar. Quando é o prefeito de São Paulo, Bruno Covas marca presença no Maraca. A imprensa é patética. O jornalista Demétrio Vecchioli avaliou: péssimo exemplo do prefeito de São Paulo. Ou ele defende medidas restritivas para combater a pandemia, ou ele vai para a arquibancada de um jogo de futebol. As duas coisas não dá. Pior ainda no mesmo dia. Irresponsabilidade do Covas. A deputada estadual Letícia Aguiar disse: dia 18, Bruno Covas se licenciou para tratar do câncer. 10 dias depois, aparece no estádio do Maracanã para assistir a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos. Enquanto isso, o dono do estabelecimento não pode abrir seu negócio. Eis o modus operandi do PSDB de Dória. Parabéns pela hipocrisia, Bruno Covas. Você pode ir ao jogo no Maracanã? Tranca a cidade, joga a chave fora e vai assistir jogo no Rio de Janeiro? Rodrigo Müller, cofundador do Movimento Brasil Conservador, afirmou: Dória fechou São Paulo e foi para Miami. Bruno Covas foi para mais perto, deu um pulinho no Rio de Janeiro. O PSDB não sabe governar dando exemplo. Ainda bem que existem as redes sociais, isso era uma daquelas coisas que ninguém ia ficar sabendo. Guilherme Federico Piacesi Ramos, do Jornal da Cidade Online, apontou: a moral é a nossa percepção do que é certo ou errado, é o nosso freio contra os impulsos e a nossa bússola de comportamento rumo aos arquétipos virtuosos. Bruno Covas, além de ser um imoral, é um hipócrita. O deputado Guiga Peixoto disse: o prefeito Bruno Covas está de licença médica devido ao seu estado de saúde. Fechou São Paulo e foi para o estádio assistir ao jogo. É o V da vergonha de trancar o povo em casa e sair quando for conveniente. O empresário e ex-vereador Tenente Santini perguntou: enquanto fecham São Paulo, Covas e Dória assistem jogo no estádio, viajam para Angra ou Miami, aglomeram e depois criticam o presidente e os trabalhadores que só querem colocar o pão de cada dia em casa. Você acha mesmo que eles estão preocupados com seu comércio e seu emprego? A internauta Eli resumiu: o mundo inteiro viu Dória em Angra dos Reis, Bruno Covas no Maracanã e o povo de São Paulo trancado em casa. A publicitária e cantora Cláudia Luca questionou: Bruno Covas está aglomerando em estádio de futebol? E falam horrores do presidente quando ele diz que tem que liberar torcida nos estádios? Que gente canalha! Indignação seletiva que chama, né? Fique em casa, trouxas, sem futebol, sem bar e restaurante. Para eles, pode tudo. A internauta Marília da Silva perguntou: será que o Bruno Covas furou fila e já tomou as 2 doses da vacina? Butantan, eu não acredito que ele iria se arriscar, se aglomerar num estádio de futebol, sendo um homem doentinho e fraquinho. Ainda mais que ele manda o povo ficar em casa para não pegar Covid. Quer dizer que o Bruno Covas fecha São Paulo e vem aqui para o meu Rio assistir jogo aglomerando no Maracanã? Será que ele não está com medo de ser contaminado com o coronavírus, já que ele é um paciente de risco? Ah, prisão para você e Maracanã para Covas. Reaja, São Paulo. O advogado Rodrigo Barbosa disse: enquanto a cidade de São Paulo enfrenta restrições em razão da pandemia, o prefeito da cidade, Bruno Covas, viaja para o Rio de Janeiro para assistir a final da Libertadores no Maracanã. Sério, tô cansado dessa hipocrisia tucana. O economista Alan Gani afirmou: hoje o Maracanã teve seus 7-1. Hipocrisia Futebol Clube 7, São Paulo Regatas da Liberdade 1. Bruno Covas foi o craque do time, driblou a defesa trancada, fez gol e comemorou na arquibancada.
O engenheiro José Roberto de Barros Matos ironizou: fique em casa enquanto Bruninho Covas tranca tudo e vai assistir a final da Libertadores com muito distanciamento. A jornalista Fernanda Salles disse: após receber uma chuva de críticas, Bruno Covas respondeu em tom de revolta que ele tem o direito de ir ao jogo e curtir os pequenos prazeres da vida. Enquanto curte um lazer, pais de família deixam de encher suas despensas por conta do autoritarismo do prefeito lacrador. O deputado federal Sargento Faur, por sua vez, protestou. Me passaram essa foto dizendo que o prefeito Covas estava assistindo o jogo no Rio de Janeiro. Esse é um direito dele, mas vai pra... Ferram todo mundo na cidade e vão se divertir em outro estado? É muita sacanagem.